A irmã que voou a Deus em lágrimas e viu o irmão morto voltando. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr quando a irmã Maria das Dores chegou em casa depois de mais um dia de trabalho pesado. Ela lavava roupas para fora, e naquele mês as contas estavam mais apertadas do que nunca. O marido, irmão João, havia adoecido há algumas semanas, e os remédios consumiam quase todo o pouco que ganhavam. Mesmo assim, ela não deixou de separar a oferta para a obra do Senhor. Se Deus cuida dos passarinhos, Ele não vai nos abandonar, dizia ela ao marido, que fraco na cama, apenas assentia com a cabeça. Naquela noite, enquanto preparava um caldo de galinha para João, Maria sentiu um aperto no peito. Não era dor física, mas uma angústia que parecia sufocar. Ela parou, apoiou as mãos na mesa da cozinha e começou a chorar. Não eram lágrimas de revolta, mas de um coração que já não sabia mais o que fazer. Senhor, ela sussurrou, até quando? O João está cada vez pior, as dívidas não param de crescer, e eu não aguento mais ver ele assim. Não havia palavras bonitas, nem orações decoradas. Era apenas o clamor de uma filha que não tinha mais para onde correr. Ela se lembrou das palavras do irmão mais velho da igreja, que certa vez disse: Deus não promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Maria enxugou as lágrimas e serviu a comida para João. Ele mal conseguiu comer, mas agradeceu com um sorriso fraco. Não se preocupe, minha irmã. Deus sabe de tudo, disse ele, tocando a mão dela. À noite que tudo mudou. Na madrugada seguinte, João acordou com uma dor forte no peito. Maria, que dormia ao seu lado, sentiu quando ele se contorceu. João, o que foi? Ele não respondeu. Ela acendeu a luz e viu o rosto dele pálido, os lábios azuis. Meu Deus, não! Ela correu para pegar o telefone e ligar para o irmão Pedro, que morava perto e tinha carro. Irmão Pedro, por favor, vem rápido. O João está passando mal. Acho que é o coração. Em menos de 10 minutos, Pedro estava batendo na porta. Ao ver João, não perdeu tempo. Vamos, irmã Maria, ajude-me a levá-lo para o hospital. Eles o colocaram no banco de trás do carro, e Maria sentou ao lado, segurando a mão fria do marido. Segura firme, João. Deus está conosco. Não desista agora, ela dizia, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Chegando ao hospital, os médicos o atenderam rapidamente. Após alguns exames, o diagnóstico veio como um golpe, infarto agudo. João precisaria de uma cirurgia de emergência. Maria, tremendo, assinou os papéis sem nem entender direito o que estava lendo. Salvem ele, por favor, foi tudo o que conseguiu dizer. O momento da provação. Enquanto João era levado para a sala de cirurgia, Maria se ajoelhou no corredor do hospital. Não havia ninguém por perto, só ela e Deus. Senhor, ela orou, o Senhor sabe que eu não tenho força para passar por isso. Se for da tua vontade, cura o João. Mas se não for, dá-me força para suportar. Só peço uma coisa, não me deixe sozinha. Ela ficou ali em silêncio, até que uma enfermeira se aproximou. A senhora não pode ficar aqui no chão, vem, senta na sala de espera. Maria obedeceu, mas seu coração estava partido. Ela pegou a Bíblia que sempre carregava na bolsa e abriu aleatoriamente. Seus olhos caíram em Salmos 18:17. Ele me livrou do meu poderoso inimigo, e dos que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Ela leu e releu aquele versículo, como se aquelas palavras fossem um abraço de Deus naquele momento. Horas se passaram. A sala de espera estava quase vazia, só ela e mais 2 pessoas. De repente, um médico saiu da sala de cirurgia e chamou por ela. Maria levantou-se com as pernas trêmulas. Senhora Maria, lamento muito, mas não conseguimos. O coração do seu marido parou. Nós tentamos de tudo, mas... As palavras do médico se perderam no ar. Maria sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não, não pode ser, ela balbuciou. Ela foi levada até a sala onde João estava. Ele parecia estar dormindo, mas Maria sabia que não era sono. Ela se aproximou, pegou a mão dele e começou a chorar. João, meu amor, não me deixe. Por favor, não me deixe sozinha. Ela ficou ali, segurando a mão dele, orando, pedindo a Deus que fizesse um milagre. Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro. O Senhor pode ressuscitar o João. Eu sei que o Senhor pode. O milagre que ninguém esperava. Maria não sabia quanto tempo havia se passado. Podiam ser minutos ou horas. Ela só sabia que não ia sair dali sem o João. De repente, enquanto ela ainda orava, sentiu um leve movimento na mão que segurava. Ela olhou para o rosto de João e viu os olhos dele se abrirem. Maria, ele sussurrou, fraco, mas vivo. Maria, onde eu estou? Ela não conseguiu falar. Correu até a porta e gritou, doutor, venha rápido. Ele está vivo. O João está vivo. Os médicos vieram correndo, incrédulos.
Verificaram os sinais vitais, os monitores, tudo. João estava respirando, seu coração batia. Isso não é possível, disse um dos médicos. Ele estava clinicamente morto. Não há explicação médica para isso. Maria não precisava de explicação. Ela sabia que tinha sido Deus. Ela se ajoelhou ao lado da cama e agradeceu, chorando de alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado por me ouvir. Obrigado por não me deixar sozinha. O testemunho que fortaleceu a igreja. Quando João recebeu alta alguns dias depois, os médicos ainda não tinham uma explicação. Isso vai além da medicina, disse um deles. João e Maria voltaram para casa, mas não guardaram aquele milagre só para eles. No domingo seguinte foram à igreja e deram o testemunho do que Deus havia feito. João, ainda fraco mas com os olhos brilhando, contou como se sentiu sendo puxado para um lugar escuro, mas ouviu uma voz dizer: "Não é a sua hora. Volte." Maria contou como orou sem parar, como não desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Deus não desampara os seus, ela disse, olhando para os irmãos. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está lá. Basta confiar. Aquele testemunho tocou o coração de muitos. Uma irmã que estava enfraquecida na fé se aproximou de Maria depois do culto. "Irmã, eu quase desisti. Mas depois de ouvir o que Deus fez por vocês, eu sei que Ele pode me ajudar também." Outro irmão que havia se afastado por causa de problemas familiares voltou a congregar. "Se Deus pode fazer isso, Ele pode mudar a minha vida também", ele disse. A lição que ficou. Nos meses que se seguiram, João se recuperou completamente. Os médicos disseram que era um caso raro, quase inexplicável. Mas para Maria e João, não havia mistério. Tinha sido a mão de Deus. Eles continuaram fiéis, servindo na obra, visitando os irmãos doentes, incentivando os que estavam fracos. Certa vez, um jovem que havia se afastado da igreja foi visitado por João. O rapaz estava envolvido com coisas erradas e não queria nem ouvir falar de Deus. Mas João, com paciência, contou sua história. "Eu também já estive onde você está. Pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus me deu uma segunda chance. Ele pode fazer o mesmo por você." O jovem ouviu, chorou, e pouco tempo depois estava de volta à igreja. Hoje ele é batizado e serve ao Senhor com alegria. A mensagem que permanece. Quando alguém pergunta a Maria como ela conseguiu passar por tudo aquilo, ela responde com simplicidade: "Não foi eu. Foi Deus. Ele nunca me deixou. Mesmo quando eu pensei que não tinha mais esperança, Ele estava lá segurando a minha mão." Ela sempre termina o testemunho com as mesmas palavras: "Fique firme. Não importa o que você já fez, não importa o quanto você já sofreu. Deus não olha para o seu passado, Ele olha para o seu coração. Se você confiar nele, Ele vai te sustentar. Não desista. Fique firme." E assim a história de Maria e João se tornou um lembrete para todos na igreja. Deus não desampara os seus. Ele ouve, Ele age e Ele restaura. Basta confiar. "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel." Isaías 41, 10. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. Aprovação que veio como um rio transbordante. A vida de Maria e João não era um mar de rosas antes da crise. Eles já haviam passado por outras provas menores, um carro que quebrara no meio da estrada, uma conta inesperada que atrasou o planejamento do mês, uma gripe forte que derrubou João por semanas. Mas nada os havia preparado para o que viria em 2018. Foi como se, de repente, todas as comportas de um rio se abrissem de uma vez, e eles tivessem que nadar contra a correnteza para não serem levados. Tudo começou com a demissão de João. A empresa onde ele trabalhava há quase uma década anunciou cortes, e seu nome estava na lista. É só uma fase, ele tentou se convencer, enquanto assinava os papéis da rescisão com as mãos trêmulas. Mas os meses passaram, e as oportunidades não apareciam. Ele enviava currículos, fazia ligações, aceitava bicos de pintor, de servente de pedreiro, de entregador, qualquer coisa que desse para colocar comida na mesa. Maria, por sua vez, costurava até altas horas, remendando roupas para vizinhos, fazendo bordados para vender na feira. Mas o dinheiro nunca era suficiente. As dívidas começaram a se acumular. O aluguel atrasou. A luz foi cortada uma vez, e eles tiveram que pedir emprestado ao irmão mais velho de Maria para religar. João, que sempre fora um homem orgulhoso, sentia o peso da vergonha cada vez que tinha que pedir ajuda. "Até quando, Senhor?" Ele orava à noite com a voz embargada. Maria, embora também abalada, tentava mantê-lo firme. "Deus não nos abandonou. Ele está vendo. Ele vai nos ajudar." Mas a prova não vinha só do lado financeiro. Foi nesse mesmo período que Maria começou a sentir dores fortes no abdômen.
No início, achou que era apenas uma indigestão, mas as dores persistiam, e ela começou a emagrecer sem motivo. Quando finalmente conseguiu fazer os exames, o diagnóstico foi um baque, um tumor no ovário, e os médicos falavam em cirurgia urgente. João, ao ouvir a notícia, sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como vamos pagar isso, Maria? Como? A noite em que a fé foi posta à prova. Uma noite depois de mais um dia de buscas infrutíferas por trabalho, João sentou-se na varanda de casa com a cabeça entre as mãos. Maria estava dentro, rezando em voz baixa, como fazia todas as noites. Mas naquela noite, João não conseguia orar. Ele só conseguia pensar nas contas, no tumor, na sensação de que estavam afundando. Senhor, ele sussurrou com a voz quebrada, até quando? A gente tem tentado fazer tudo certo. A gente tem dado a oferta, mesmo quando não tinha. A gente tem vindo à igreja, mesmo quando o coração estava pesado. Por que, Senhor? Por que agora? Não houve resposta imediata. Não houve uma voz do céu, nem um sinal milagroso. Só o silêncio da noite e o som dos grilos. Mas, de repente, João lembrou-se de uma palavra que o irmão mais velho da igreja havia compartilhado semanas antes, durante um culto: Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Aquilo o fez levantar. Ele entrou em casa, ajoelhou-se ao lado de Maria e, pela primeira vez em semanas, orou com uma fé que parecia renascer dentro dele. Senhor, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu confio no Senhor. Se o Senhor abriu o mar vermelho, se o Senhor alimentou 5.000 pessoas com 5 pães, o Senhor pode nos sustentar. Não é pela nossa força, mas pela sua. Em nome de Jesus, amém. Maria, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou-o. Não havia palavras. Só a certeza de que, naquele momento, eles haviam entregado tudo nas mãos de Deus. O milagre que veio através de mãos humanas. 3 dias depois, enquanto João saía de mais uma entrevista de emprego sem sucesso, seu telefone tocou. Era o irmão Carlos, um dos cooperadores da igreja, que ele mal conhecia direito. João, irmão, tudo bem? Eu tive um sonho ontem à noite. Não sei porquê, mas senti que devia ligar para você. Você está precisando de alguma coisa? João hesitou. Ele não era de pedir, mas, lembrando-se da oração da noite anterior, decidiu ser sincero. Irmão, para ser franco, a gente está passando por um aperto. Maria está doente, eu estou sem trabalho. Mas Deus é fiel. Ele vai nos ajudar. Espere aí, disse Carlos. Eu vou até aí. 1 hora depois, Carlos chegou com um envelope na mão. Dentro, havia um valor que daria para pagar o aluguel atrasado, comprar remédios para Maria e ainda sobrar um pouco para comida. Irmão, isso é demais. João tentou recusar, comovido. Não, João. Isso não é meu. É de Deus. Ele me falou no coração para trazer isso para você. Não é presente, é empréstimo. Quando você puder, devolve. Mas agora é para vocês. João abraçou Carlos e as lágrimas escorreram sem controle. Não era uma fortuna. Não era o suficiente para resolver todos os problemas. Mas era exatamente o que eles precisavam naquele momento. E pela primeira vez em meses, João sentiu uma paz no coração. Deus ouve. Deus vê. Deus age. A cirurgia e a mão invisível do médico. Os exames de Maria confirmaram a necessidade de uma cirurgia. O tumor era grande, e os médicos falavam em possibilidades que João não queria nem ouvir. Mas, pela graça de Deus, o hospital público conseguiu agendar a operação para dali a 2 semanas. Na véspera da cirurgia, a igreja se reuniu em jejum e oração. Não houve alarde, não houve campanha de cura. Só irmãos e irmãs, de joelhos, clamando a Deus em silêncio. O irmão mais velho da congregação leu Salmos 18, 17 e 19. Ele me livrou do meu poderoso inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. Preveniram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me tirou para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Maria entrou para a cirurgia com uma calma que surpreendeu até os médicos. João, na sala de espera, orava sem parar, as mãos trêmulas segurando a Bíblia. Quando a médica saiu para dar a notícia, seu rosto não era de preocupação, mas de alívio. O tumor era grande, mas conseguimos retirá-lo todo. E pelo que vi, não parece que se espalhou. Ela vai precisar de repouso e acompanhamento, mas as chances são muito boas. João caiu de joelhos ali mesmo no corredor do hospital. Obrigado, Senhor. Obrigado. O trabalho que veio como uma surpresa. 1 semana depois da cirurgia de Maria, João recebeu uma ligação inesperada. Era seu antigo patrão, o Sr. Antônio, dono de uma pequena construtora. João, tudo bem? Ouvi dizer que você está passando por uns perrengues. Eu tenho um projeto novo aqui, uma reforma grande. Preciso de um encarregado de confiança.
Você topa? João não acreditava no que ouvia. Senhor Antônio, o senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Eu sei, João. Você sempre foi um trabalhador honesto. E para ser franco, eu também passei por um aperto esses tempos. Mas Deus abriu uma porta para mim, e agora eu posso abrir uma para você. O salário não era alto, mas era justo. E o mais importante, era estável. João poderia finalmente respirar. Na primeira semana de trabalho, enquanto organizava as ferramentas no canteiro de obras, ele olhou para o céu e sussurrou: Obrigado, Senhor. O Senhor não só abriu a porta. O Senhor me deu a força para passar por ela. O chamado para servir, agora, é a sua vez. Com a vida finalmente se ajeitando, João e Maria poderiam ter se acomodado. Afinal, já tinham passado por tanto. Mas Deus tinha outros planos. Certo domingo, depois do culto, o irmão mais velho da igreja chamou João para uma conversa. João, nós temos visto como Deus tem abençoado a sua vida. E agora, nós gostaríamos de convidar você para ajudar na obra. Não é nada grandioso, visitar os irmãos doentes, ajudar na limpeza do templo, participar das campanhas evangelísticas. O que você acha? João sentiu o coração acelerar. Ele? Servir na obra? Ele que há pouco tempo estava quase desistindo de tudo. Irmão, eu não sei se sou capaz. O irmão sorriu. Ninguém é João. Mas Deus capacita. Lembra da palavra que te sustentou na prova? Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Agora, Ele está te escolhendo para servir. João aceitou. E aos poucos, ele e Maria começaram a visitar os irmãos enfermos, a levar palavras de ânimo aos desanimados, a participar das reuniões de oração. Não era nada espetacular. Era só serviço simples feito com amor. O jovem que voltou, Deus não desistiu de mim. Um dos primeiros que João visitou foi o jovem Rafael, que havia se afastado da igreja há quase 2 anos. Ele estava envolvido com más companhias, bebia, e já tinha até sido preso uma vez por briga. Quando João bateu à porta da casa dele, Rafael abriu com desdém. O que você quer, velho? Nada, Rafael. Só vim te dizer que Deus não desistiu de você. Desistiu, sim. E eu também desisti dele. João sentou-se na calçada sem ser convidado. Eu já estive onde você está. Pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus me deu uma segunda chance. E Ele pode fazer o mesmo por você. Rafael cruzou os braços, mas não fechou a porta. Como assim, onde eu estou? Você nunca fez nada de errado. Já fiz, sim. Já me afastei. Já pensei que o dinheiro e as festas iam me dar felicidade. Mas só me deram vazio. Até que um dia, o irmão veio me visitar, assim como eu estou fazendo agora. E ele me disse, Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Rafael ficou em silêncio. Depois, sentou-se ao lado de João. E se eu não conseguir? Ninguém consegue sozinho. Mas com Deus, a gente consegue. Não foi naquele dia que Rafael voltou. Nem na semana seguinte. Mas um mês depois, ele apareceu no culto, cabisbaixo e envergonhado. Os irmãos não o julgaram. Não o olharam com desprezo. Apenas o abraçaram. Hoje Rafael é batizado. Ele serve na obra, visita outros jovens em situação parecida com a que ele já viveu. E no último culto de batismo, teve a alegria de ver seu próprio pai, um homem que sempre havia sido contra a igreja, ser batizado em nome de Jesus. A lição que ficou: fique firme. Anos depois, quando alguém pergunta a João como ele conseguiu passar por tudo aquilo, ele não fala em milagres espetaculares. Não fala em visões ou revelações grandiosas. Ele simplesmente diz: eu não consegui. Deus conseguiu. Eu só fiquei firme. E então, ele conta como, em meio à tempestade, aprendeu 3 coisas que nunca mais esqueceu. Deus não promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco nelas. Quando a gente pensa que Deus vai nos tirar do problema, às vezes Ele só quer nos segurar a mão enquanto a gente passa por ele. 2. A obra que Deus começa, Ele termina. Eu já pensei em desistir, mas Deus não desistiu de mim. E hoje, eu vejo que se eu tivesse desistido, teria perdido as bênçãos que vieram depois. 3. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. O irmão Carlos que me ajudou, o senhor Antônio que me deu o trabalho, a médica que operou Maria. Deus poderia ter feito um milagre do céu, mas Ele escolheu usar mãos humanas. Porque a obra dele é feita através de nós. E, antes de terminar, João sempre olha nos olhos de quem ouve e diz com a voz firme: fique firme. Não importa o que você já fez. Não importa o quanto você já caiu. Se você confiar em Deus, Ele vai te sustentar. Não é pela sua força. É pela dele. Então, fique firme. O culto de ação de graças, Deus apaga sim.
No último domingo de novembro, a igreja se reuniu para um culto de ação de graças. Não era um culto qualquer. Era um culto para agradecer pelas vidas restauradas, pela saúde de Maria, pelo emprego de João, pelo retorno de Rafael, pela conversão de seu pai. Quando João subiu para dar seu testemunho, ele segurou o microfone com as mãos que ainda tinham calos dos dias de trabalho braçal, e com a voz embargada ele disse: há alguns anos, eu pensei que tudo estava perdido, mas Deus não nos desamparou. Ele nos sustentou. Ele nos curou. Ele nos deu força. E hoje, eu posso dizer, Deus apaga sim. Ele apaga as dívidas, Ele apaga as doenças, Ele apaga o passado. Mas, acima de tudo, Ele apaga o medo do nosso coração. E então, como faz toda vez que conta essa história, ele repetiu as palavras que ouviu daquele irmão anos atrás, as mesmas palavras que o sustentaram. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, 10. A congregação respondeu em uníssono: glória ao nome santo do Senhor. Amém.